Você não precisa reagir a tudo. Mas provavelmente passou grande parte da sua vida acreditando que precisava responder, explicar, justificar, defender, provar. Como se o silêncio fosse fraqueza. Como se não reagir fosse perder. A verdade é que esse impulso de reagir não nasce da força. Ele nasce do desconforto. Do medo de ser mal interpretado. Do medo de parecer pequeno. Do medo de perder controle. E quanto mais você reage, mais cansado fica. Não porque a vida seja pesada, mas porque você está carregando coisas que nunca foram suas. Reagir a tudo é viver em estado de alerta permanente. É acordar já preparado para se defender. É ler mensagens procurando ameaça. É ouvir palavras procurando ofensa. É caminhar pela vida como se estivesse sempre sendo testado. Isso esgota. Silenciosamente. Profundamente. O estoicismo começa quando você percebe algo simples, mas desconcertante. Nem tudo que acontece ao seu redor exige uma resposta sua. Você foi treinado para acreditar que toda provocação precisa de resposta. Que toda opinião sobre você precisa de correção. Que todo erro precisa de explicação. Que todo desconforto precisa ser eliminado imediatamente. Mas observe com honestidade. Quantas vezes reagir resolveu algo? Quantas vezes explicar mudou a opinião de quem já não queria entender? Quantas vezes responder no impulso trouxe paz depois? Na maioria das vezes, reagir só prolonga o problema. Alimenta o conflito. Rouba sua energia. E ainda deixa um gosto amargo de arrependimento. Os estoicos perceberam cedo algo que hoje a vida moderna insiste em ignorar. A verdadeira liberdade começa quando você escolhe onde colocar sua atenção. Nem tudo merece sua energia emocional. Nem tudo merece sua voz. Nem tudo merece sua reação. Existe um poder silencioso em observar sem se mover. Em ouvir sem absorver. Em perceber sem se envolver. Isso não é indiferença. É discernimento. Reagir automaticamente é viver no modo mais primitivo da mente. É permitir que qualquer estímulo externo dite seu estado interno. É entregar o volante da sua vida a pessoas, situações e opiniões que não conhecem você. Quando alguém te provoca e você reage no impulso, você está dizendo, sem palavras: você controla meu estado emocional. E talvez isso doa ouvir, mas é libertador entender. O estoicismo não ensina você a se tornar frio. Ensina você a se tornar estável. Estabilidade é a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. É conseguir respirar antes de responder. É conseguir escolher o silêncio quando o ego pede combate. Existe uma diferença enorme entre responder com consciência e reagir por impulso. Responder é escolha. Reagir é reflexo. E tudo que é reflexo pode ser treinado. Pense em quantas vezes você disse algo que não precisava. Quantas vezes entrou em discussões que não levaram a lugar algum? Quantas vezes perdeu horas, dias, noites inteiras remoendo palavras que nunca deveriam ter sido ditas? Isso não aconteceu porque você é fraco. Aconteceu porque você foi condicionado. A vida moderna recompensa quem reage rápido, quem responde na hora, quem tem opinião sobre tudo, quem se posiciona sobre tudo. Mas o estoicismo caminha na direção oposta. Ele pergunta: isso realmente importa? Isso realmente depende de mim? Isso merece minha energia agora? Essas perguntas mudam tudo. Quando você começa a praticá-las, algo estranho acontece. Os conflitos diminuem. A mente desacelera. O corpo relaxa. Você começa a perceber que muitas situações só existem porque você as alimenta. Que muitos conflitos só continuam porque você insiste em reagir. O silêncio, muitas vezes, encerra discussões que palavras só prolongariam. Existe um tipo de poder que não faz barulho. Um poder que não precisa provar nada. Um poder que não se explica. Esse poder nasce quando você entende que não precisa vencer todas as batalhas para viver em paz. Aliás, a maioria das batalhas que você trava hoje não foram escolhidas por você. Foram impostas. E você aceitou sem perceber. Aceitou responder. Aceitou se justificar. Aceitou se defender. E cada vez que você aceita,
reforça o hábito de reagir. Mas hábitos podem ser quebrados. O primeiro passo não é tentar mudar tudo de uma vez. É perceber. Perceber o impulso antes da reação. Perceber a tensão no corpo. Perceber a vontade de responder imediatamente. Nesse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, existe liberdade. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. Hoje, podemos chamar de autocontrole emocional. Não é suprimir emoções. É não ser escravo delas. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir frustração sem espalhá-la. Pode sentir desconforto sem transformá-lo em conflito. Isso exige prática. E exige humildade. Porque, no começo, o ego resiste. Ele quer reagir. Quer se afirmar. Quer mostrar força. Mas o ego confunde reação com poder. E o estoicismo ensina que poder de verdade é escolher quando não agir. Imagine como seria sua vida se você reagisse menos. Se não sentisse a obrigação de responder tudo. Se não carregasse o peso de convencer ninguém. Imagine quantas discussões deixariam de existir. Quantas noites seriam mais leves. Quantas relações se tornariam mais simples. Isso não significa aceitar desrespeito. Significa escolher suas batalhas. O silêncio não é submissão quando nasce da consciência. Ele é estratégia. Às vezes, a melhor resposta é nenhuma resposta. Não porque você não tem o que dizer, mas porque você decidiu não desperdiçar energia. Quando você para de reagir a tudo, começa a viver com mais intenção, com mais clareza, com mais presença. Você percebe que muitas opiniões dizem mais sobre quem fala do que sobre você. Que muitas provocações são pedidos disfarçados de atenção. E quando você não reage, essas provocações perdem força. O mundo está cheio de pessoas emocionalmente desorganizadas tentando organizar os outros. Se você reage a todas elas, nunca encontrará paz. O estoicismo te convida a um caminho mais silencioso e mais sólido. O caminho de quem observa primeiro. Escolhe depois. Esse caminho não é fácil no começo. Mas é profundamente libertador com o tempo. Você não precisa reagir a tudo. Você precisa cuidar da sua mente, da sua energia, da sua paz. E isso começa com uma decisão simples, feita várias vezes ao dia. Nem tudo merece uma resposta minha. Quando essa ideia se enraiza, algo muda para sempre. Você deixa de ser refém do externo. E começa, finalmente, a viver de dentro para fora. Quando você começa a entender que não precisa reagir a tudo, algo muda silenciosamente dentro de você. Não é imediato. Não é explosivo. É sutil. Você começa a perceber o mundo com outros olhos. As mesmas situações continuam existindo, mas já não têm o mesmo poder. As palavras chegam, mas não atravessam com tanta força. Os olhares existem, mas não te definem. É nesse ponto que o estoicismo deixa de ser apenas uma ideia interessante e começa a se tornar uma prática diária. A vida moderna nos empurra para a reação constante. Notificações, opiniões, cobranças, comparações, expectativas. Tudo parece urgente. Tudo parece exigir uma resposta imediata. Mas urgência externa não significa importância interna. Quando você reage a tudo, vive sempre no tempo dos outros. No ritmo dos outros. Na agenda emocional dos outros. E isso rouba algo precioso, sua autonomia interior. Os estoicos compreendiam que a mente precisa de espaço para se manter clara. Quando esse espaço é invadido o tempo todo, surge o caos interno. Ansiedade. Irritabilidade. Cansaço mental. Não porque a vida seja insuportável, mas porque você está tentando controlar o que não está sob seu controle. Existe uma paz profunda em aceitar que você não precisa participar de todas as discussões. Não precisa corrigir todas as injustiças percebidas. Não precisa responder todas as provocações. Aceitar isso não é desistir do mundo. É se posicionar dentro dele com mais inteligência. Você começa a entender que sua energia é limitada. E tudo aquilo que você entrega atenção cresce. Quando você reage a algo, você alimenta. Quando você ignora conscientemente, você enfraquece. Isso vale para conflitos, pensamentos, medos e até memórias.
Quantas vezes você revive mentalmente situações que já passaram? Quantas vezes reage internamente a algo que nem está mais acontecendo? O estoicismo convida você a trazer a atenção de volta para o agora, para aquilo que está realmente sob seu domínio. Sua atitude, sua postura, sua resposta consciente. Aos poucos, você começa a perceber que muitas reações automáticas vêm de feridas antigas, de inseguranças não resolvidas, de necessidades de validação. Quando alguém diz algo e você sente uma vontade imediata de se defender, pergunte-se com honestidade: o que exatamente foi tocado aqui? Nem sempre é o que foi dito. Muitas vezes é o que já estava dentro. O autocontrole estoico não é rigidez emocional. É autoconhecimento em ação. Você aprende a identificar seus gatilhos. Aprende a não agir no pico da emoção. Aprende a esperar o momento certo. Esperar não é fraqueza. É estratégia. A mente clara sempre vence a mente impulsiva, mesmo que demore mais. Quando você não reage de imediato, cria um intervalo. E nesse intervalo, você recupera o poder de escolha. Você passa a responder quando faz sentido, ou a não responder quando não faz. Isso muda a qualidade das suas relações. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. E isso é natural. Quando você para de reagir a tudo, deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável, deixa de ser facilmente provocado. Pessoas que se alimentam do conflito perdem interesse. Pessoas que respeitam limites se aproximam. Essa é uma seleção silenciosa, mas poderosa. O estoicismo ensina que você não precisa provar seu valor o tempo todo. Seu valor não depende da sua capacidade de resposta. Depende da sua coerência interna. Quando você age alinhado com seus princípios, não precisa convencer ninguém. Sua postura fala por você. A verdadeira autoridade é silenciosa. Ela não se impõe. Ela se sustenta. Imagine como seria sua vida se você confiasse mais em si mesmo e menos na aprovação externa. Se não sentisse a necessidade de justificar cada decisão. Se aceitasse que algumas pessoas nunca vão entender você. Essa aceitação traz leveza. Você percebe que nem todo mal-entendido precisa ser resolvido. Nem toda opinião precisa ser combatida. Nem toda crítica merece espaço na sua mente. Quando você reage menos, pensa melhor. Quando pensa melhor, escolhe melhor. O estoicismo não promete uma vida sem conflitos. Promete uma mente mais preparada para lidar com eles. Conflitos existirão. Desafios existirão. Mas você não precisa transformar tudo em sofrimento interno. Grande parte da dor emocional vem da resistência. Da insistência em querer que as coisas sejam diferentes do que são. Quando você aceita a realidade como ela se apresenta, sem resignação, mas com lucidez, algo se alinha. Aceitação não é passividade. É clareza. É ver a situação como ela é, não como você gostaria que fosse, e agir a partir daí. Essa postura reduz drasticamente o desgaste emocional. Você começa a economizar energia. E essa energia pode ser usada para criar, construir, cuidar, evoluir. Não para reagir. O mundo não precisa da sua reação constante. Ele precisa da sua presença consciente. Quando você reage menos, ouve mais. Observa mais. Compreende mais. E isso te torna mais sábio. A sabedoria estoica não está em vencer discussões. Está em viver bem consigo mesmo. Esse canal existe exatamente para isso. Para lembrar você, aos poucos, de que é possível viver com mais clareza em meio ao caos. Se essas reflexões estão fazendo sentido para você, permita-se continuar nesse caminho. Curtir este vídeo não é apenas um gesto para o algoritmo. É uma forma de afirmar para si mesmo que esse tipo de conteúdo importa. Inscrever-se no canal é escolher, conscientemente, ter mais momentos de pausa, reflexão e clareza na sua rotina. E assistir a outros vídeos é continuar esse diálogo interno que você começou aqui. Nada disso é obrigação. É convite. Um convite para viver com menos reação e mais intenção. Quanto mais você pratica essa postura, mais natural ela se torna. O que antes exigia esforço passa a ser automático. Você percebe o estímulo. Respira. Escolhe.
E segue. Isso é liberdade emocional. Você não controla o mundo, mas pode controlar como se posiciona dentro dele. O estoicismo não tira os problemas da sua vida. Ele tira o excesso de sofrimento que você cria ao redor deles. E isso já é muito. Quando você não reage a tudo, começa a viver com mais leveza, com mais foco, com mais propósito. Você se torna alguém difícil de abalar. Não porque nada te afeta, mas porque você sabe onde colocar sua atenção. E atenção é poder. Use esse poder com sabedoria. Nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua energia. Nem tudo merece espaço na sua mente. Escolha com cuidado. E lembre-se: a clareza não vem do barulho. Ela nasce no silêncio de quem aprendeu a não reagir a tudo.